Olá, queridos telespectadores, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Esse programa que é subsidiado pelos cursos de pós-graduação do Centro Universitário Uninter. Eu sou a professora Ana Paula, sou coordenadora de alguns cursos da área de saúde do Centro Universitário Uninter e estou aqui com dois convidados muito importantes. Um deles, o meu colega de sempre, o querido professor William, que com certeza quem nos acompanha aqui já conhece, que coordena também os cursos juntamente comigo. E hoje temos um convidado muito especial, que é o professor Marivaldo Oliveira, que é médico veterinário, que veio aqui falar conosco especificamente sobre esse tema dessa área da veterinária, que é um tema de muita relevância para o público em geral. Então, nós resolvemos trazer esse assunto aqui, justamente na TV, para que todos vocês possam acompanhar, possam se informar corretamente. E nós vamos falar, então, de população de animais de rua e da castração, a importância da castração de animais para esse contingenciamento. Eu vou dar a palavra aqui para o meu colega, para o professor William, para ele poder cumprimentar vocês também e a gente começar o nosso programa. Professor. Olá, pessoal. Sejam então todos bem-vindos a esse programa tão especial. É sempre muito bom, né, professora Ana Paula, estar aqui junto com o professor Marivaldo, que coordena o curso de Medicina Veterinária aqui da Uninter, e bater esse papo tão importante. Talvez você em casa esteja se perguntando, né, qual é essa relação dos animais de rua, de castração, com a saúde como um todo. Então é importante a gente resgatar aquilo que a gente já vem trabalhando em outros programas, que é a relação da saúde única. Então o termo da saúde única é saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. E lembrar a vocês aí de casa que a saúde única, né, foi abraçada de primeira causa aí pela medicina veterinária. Então ela é cunhada pela medicina veterinária, que tem essa ampla importância, né, essa ampla preocupação com a saúde dos animais como um todo e como isso se reflete tanto na saúde humana quanto na saúde ambiental. Então, por isso que a gente precisa trazer esses temas à tona e discutir esse assunto tão relevante. E de antemão eu já peço para você parar para pensar aí no bairro onde você mora, né? Se você tem animais errantes, tem animais de rua, o que você observa aí no bairro onde você está, né? Como está essa situação desses animais aí onde você mora? Muito bem, professor. Agora, então, nós vamos começar com a participação do nosso convidado, o professor Marivaldo, que também é nosso colega aqui da casa, também trabalha aqui na Uninter, só que nos cursos de graduação. Então, ele coordena, como o professor William falou, o curso de graduação de Medicina Veterinária que nós temos aqui. Se você tem interesse, entre lá no nosso site uninter.com, verifique a graduação de Medicina Veterinária, você vai ter acesso a toda a questão da grade curricular, dos professores, saber o que você vai aprender nesse curso. E aproveite também, se você já é graduado, para verificar a nossa página da pós-graduação. Então, dentro desse mesmo site, uninter.com, acessando pós-graduação, na aba de saúde, você consegue ver uma ampla lista de cursos que nós temos lá para vocês conseguirem se especializar em alguma área do seu interesse. Mas, começando com esse assunto que é do interesse de todos, eu queria que o professor começasse nos falando um pouquinho, professor, a respeito dessa, da relevância realmente desses animais errantes, desses animais de rua, né, que a gente fala, para as questões de saúde animal, primeiramente, né? O que a gente pode ter de problemas, de situações que a gente consegue observar? Perfeito. Olá, Ana. Olá, William. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação enorme poder estar aqui contribuindo, né, com essa temática tão importante aí dentro da saúde única. Bom, para a sanidade animal, o que esses animais abandonados podem promover uns aos outros, né? Eu vou até começar trazendo uma realidade, uma nova configuração, ou melhor, uma reconfiguração da realidade desses animais abandonados que nós estamos vivenciando nesse exato momento. Então, nós estávamos muito acostumados aí com as ONGs, né, que passaram a ser chamadas então de OSCs, as Organizações da Sociedade, né? E essas entidades, elas com o tempo deixarão de existir, né? Foi entendido
tanto pelo setor de zoonoses das prefeituras, né, em união aí com os programas de saúde humana, né, perfazendo a saúde única, a Uma Saúde, como o governo chama atualmente, foi entendido que essa aglomeração de animais abandonados, né, apesar de representar uma causa muito importante, ela também estava ali sendo um foco principal de propagação de doenças entre os animais. Então você imagine que nós temos gatos com esporotricose, cães com leishmaniose e que em um momento ou outro eles fiquem concentrados num dado local, né? Falando novamente de saúde única, né? Um ambiente, uma doença, um animal, né? E a intervenção do ser humano. Então esses locais vão acabar deixando de existir ou então haverá, né, como digamos assim, um novo marco regulatório também para esse tipo de promoção de entidade, né? Porque isso de fato acaba, né, multiplicando um possível foco de doença que às vezes estava ali isolado, né? Então o que nós estamos vendo hoje de nova configuração? Os protetores, né? Então os protetores individuais que em suas residências, em suas casas, acabam levando animais, né? Se esses animais estão com algum tipo de doença, eles de alguma forma, com a arrecadação de algum dinheiro, farão então o tratamento desses animais, encaminharão esses animais para algum local, né? E posteriormente a cura, ou então, como é o tópico de hoje, a castração, a esterilização desses animais, eles vão então encontrar um lar que adote de forma definitiva esses animais. Então, a começar por aí, né, essa questão da aglomeração de animais é um fator primordial na questão da propagação das doenças, né, e impacta profundamente na questão da sanidade animal. Hoje em dia, graças a Deus, está controlada, não erradicada, mas controlada, os focos de raiva, né? Eventualmente, um ano ou outro a gente vê ali, né, caso de raiva em cães ou em gatos, e inclusive seres humanos morrendo, né, por conta aí de ter contraído o vírus da raiva, que é 100% letal nos casos onde ele acontece, né? Mas nós temos aí a sorte, né, de termos programas de sanidade que funcionam muito bem, né, comparativamente a momentos há 20, 30 anos atrás, quando nós tínhamos aí surtos importantíssimos de doenças, inclusive a própria raiva, onde no mês de agosto, o famoso mês do cachorro louco, compunham-se as campanhas de vacinação contra a raiva, né, a vacinação antirrábica. Hoje nossa realidade é bastante diferente, no entanto, a nossa vigilância epidemiológica precisa estar sempre ativa, né? E essa configuração que eu trouxe a vocês aqui e aos nossos telespectadores, ela vem se tornando uma realidade e acaba também auxiliando, né, no controle não populacional, mas sim no controle de propagação dessas doenças. Perfeito. Ouvindo o professor relatar e até para o pessoal em casa, me surgiu uma dúvida. Nessa nova configuração, existe um limite de cães ou gatos que esses tutores podem absorver, que esses cuidadores, né, podem absorver? Perfeito. Como tem uma rotatividade alta, né, haja vista aí que as pessoas têm também ido para o lado do pet, né, muitas pessoas têm adotado, existe uma rotatividade bastante grande, mas isso vai depender muito, é muito específico, por exemplo, do espaço que a pessoa tem ali para destinar aquilo, né? Conversando ali com protetoras que nos auxiliaram, inclusive, com as aulas de clínica médica de pequenos animais, que trouxeram e indicaram animais para levarem ali nas nossas aulas, né? Relatam ali em torno de 10 a 30 animais. Então, se forem gatos, um pouco mais. Se forem cães, um pouco menos, devido aí à questão de espaço, né? São bastantes animais, exatamente. E algumas outras pessoas, né, com um pouco menos de espaço, até mesmo em apartamentos, né, com gatos que não promovem tanto barulho, digamos assim, né? Acaba ficando mais fácil de você controlar e cuidar desses animais de forma temporária. Então daí a importância desses lares temporários até que se encontre um lar definitivo para esses animais. E esse temporário, quanto tempo? Também vai depender se esse animal precisa de uma castração e se essa castração não for viabilizada por meios públicos de forma gratuita, ou então se ele está iniciando um tratamento que vai depender de uma aplicação de medicação durante 1 a 2 semanas. Então tudo isso varia muito, né? E a gente sabe de relatos de muitos, né,
que tem aqueles que eram para ser temporários e acabam ficando definitivos. Exatamente, né? Então temos esse relato. Peguei para cuidar, prometi que não ia ficar, mas acabei ficando. Então são as pessoas que acabam, né, fazendo o papel de protetores e tal, só que com um ou com o outro, né, a alma acaba batendo ali, né, e eles acabam se gostando e vão pro resto da vida. Perfeito. Muito bem. Eu tenho mais uma pergunta, professora Ana Paula. Pode ficar à vontade. Antes que fuja. Professor Marivaldo, o senhor pode explicar para a população que está ali em casa, né? Porque as pessoas não conseguem imaginar essa dimensão desses cães errantes quando eles se reproduzem a longo prazo. Então, por exemplo, um gato, né? Quantas gestações eu consigo no ano, o cachorro, quantas gestações e quantos animais eu vou ter em cada gestação, para as pessoas poderem entender isso em volume, porque acho que às vezes fica um pouco difícil, porque elas acabam vendo isso muito separado, mas quando eu coloco isso numa escala de tempo, em volume eu vou ter muitos animais para cuidar ali num curto período de tempo. Exatamente. Quando a gente fala de cadelas, né, nós preconizamos não, na natureza normalmente elas devem ter 2 crias, melhor, 2 gestações ao ano, né? Então imagine um animal pequeno, né, 2, 3 filhotes, às vezes raças mini até 1 filhote, né? Agora quando a gente fala de animais de grande porte, por exemplo, né, acima de 20 quilos... Que é o que a gente encontra na rua. Que é o que a gente encontra na rua, parte. exatamente. A famosa cadela caramelo, né, que é grandona e tal. Então, são ninhadas de 8 a 10 filhotes, certo? E imagine que 50% deles são fêmeas. Essas fêmeas, vindo a ter uma vida normal, também vão se reproduzir e assim por diante, né? Então, a conta acaba se tornando bastante exponencial. No caso dos gatos, mais ainda, né, porque o período reprodutivo é mais curto, né, e o gato ele tem essa... até chama, a palavra é estranha, mas na medicina veterinária a gente chama de promiscuidade, né? Então a gata ela sai com vários... Ao sair, né, ela fica com vários gatos machos, né, e consequentemente os gatos machos não castrados também vão sair de casa e acabar reproduzindo em várias gatas, né? Então imagine a multiplicação disso, né, e as ninhadas grandes também que vão acabar acontecendo. Então tudo isso é muito alarmante porque nós não temos controle, né? Esses bichos estão na rua, esses bichos estão em galpões abandonados e eles acabam se procriando. Não vão morrer de fome porque eventualmente aí eles vão conseguir alguma coisa. Os gatos principalmente por instinto caçador deles, né? E os cães porque eles já nascem com doutorado em pidonchismo, né? Eles chegam perto de qualquer pessoa, fazem aquela carinha de coitado e eles ganham o que eles quiserem. Então, enquanto tiver gente também, né, não incentivando, mas permitindo que os animais se sintam confortáveis, ou melhor, à vontade na rua, né? Enquanto não se tenha políticas públicas fortes nesse sentido, né? Enquanto também não tenha a conscientização do não abandono, essa vai ser uma realidade bastante frequente em todos os centros. Isso que o professor acabou de falar, que é um gancho que eu queria puxar importante aqui, né? Porque se a gente para pensar, esse animal foi extremamente domesticado ao longo de gerações. Então, ele se especializou em viver junto com o ser humano. Em tese, nós não deveríamos ter nenhum gato ou cão na rua, né, errante, que vive sozinho na rua, porque todos eles deveriam ter um humano responsável. E o professor acabou de falar, né, a questão da consciência do abandono. Então, eu percebo isso de 2 formas. A gente tem o abandono mesmo, que acontece muitas vezes, né, a pessoa, não sei como é que consegue fazer isso, mas enfim, solta o cachorro na rua porque eu descobri que ele está com uma doença, eu não tenho condição de cuidar, eu vou soltar porque ele é bonitinho, alguém vai pegar, sei lá, tem uma cabeça dessa forma. Ou, eu preciso viajar para o exterior, não tenho com quem deixar, não tenho dinheiro para pagar um hotelzinho, e solta. Final de ano é um fenômeno, né? Exatamente. E eu vejo também como uma certa forma de abandono, daí eu queria que o professor me corrigisse se eu estivesse errado,
aquele tutor que não tem o zelo que deveria ter pelo animal. Então, ele sai pela manhã, por exemplo, para trabalhar, abre o portão e deixa o cachorro fora de casa. Ele vai, ele gosta de dar as voltinhas dele e tal. Sendo um cão, às vezes, não castrado, que vai cruzar com cadelas que ele encontrar, porventura, nas voltinhas que ele der. Ou um gato que fica, sai, vai dar as voltinhas dele à noite, também pode emprenhar gatas, pode transmitir doenças para outros gatos. Né? Então, por mais que ele saia, por mais que ele saia e volte, eu vejo isso como uma certa forma de abandono, né? Porque você não está tendo o zelo que você deveria ter, né? Exatamente, a sua linha de raciocínio está corretíssima. Então, nós classificamos esses animais como animais domiciliados, porém errantes domiciliados. Né? Temos não domiciliados, que estão em condição de abandono, né? Os cães de rua, de fato, e esses animais que, como você citou, o tutor sai durante a manhã, deixa ele livre na rua, ou então permite que ele tenha acesso, o animal aprendeu a pular o portão, abrir o portão, enfim. Né? E ele tem o acesso e, de qualquer forma, ele, durante um período do dia, né, em horário comercial, ele é um cão de rua. Né? E aí ele vai fazer o contato com outros animais que, de fato, são não domiciliados. E aí está o problema, né, de você deixar esses animais em contato, tanto pela parte de risco de acidentes, do animal morrer atropelado, quanto principalmente pela contaminação, né? Ele vai contrair algum tipo de doença de outros animais. E, de fato, isso cai inteiramente aí sobre essa nova forma que nós temos que nós precisamos observar o bem-estar animal. Então, há 20, 30 anos atrás, a gente não falava em bem-estar animal. Nós não falávamos em cachorro que fica amarrado em corrente o dia todo ou então dentro de um canil o dia todo. Hoje, se alguém mais propenso à proteção animal identificar alguma casa que tenha esse tipo de característica, essa pessoa vai ser denunciada. Né? Então, existem dispositivos legais hoje que vão multar ou até mesmo prender esse tutor. Ou então, se for comprovado que esse animal, mesmo solto, está em condições, por exemplo, excedendo ali a parte das cinco leis do bem-estar animal. Né? Se esse animal está passando fome, né? Se ele está solto o dia todo, quem está dando comida para ele? Então a responsabilidade é do tutor. Onde ele toma água? A água é de boa qualidade? Né? Ele não está com dor? Ele não tem sofrimento? Né? Ele está livre, por exemplo, da ansiedade de separação do tutor? Não é por isso que ele está brigando com outros animais? Né? Não é por isso que ele está contraindo doença e sendo também um condutor, um transmissor para outros animais ou então para uma criança que está ali brincando na rua também? Então é uma questão, veja, que envolve, além da consciência própria de quem se diz tutor, também é uma consciência social. Né? E aí envolve políticas públicas, e aí envolve cultura, né? Que é o que é mais pesado, acredito que no Brasil. A cultura de você não ligar para uma vida. Como você bem citou. Como pode uma pessoa, numa determinada época do ano, abrir a porta do carro, soltar o animal e sair andando como se nada tivesse acontecido? E isso acontece porque não é cultura do brasileiro, né, por enquanto, adotar como principal o bem-estar animal. Então, infelizmente, ainda não estamos nesse patamar. Que é triste, né? O que é triste. Professor, me diz uma coisa. Eu sei que para nós, né, é óbvio, né, essa resposta que o professor vai dar, mas talvez para quem está em casa isso não esteja claro, né, os principais benefícios da castração. Né? Então, por que a gente tem que priorizar esses animais de rua, errantes, né? Por que a gente precisa castrar esses animais? Perfeito, uma ótima pergunta, né? E principalmente, como você bem disse, para quem não convive com essa realidade, igual nós estamos aí na academia, né? Vendo diariamente a respeito. Bom, a castração ou a esterilização do macho ou da fêmea canina ou felina, né? Ela vem ao encontro da necessidade de se, de fato, controlar populações. Então, a gente sabe, toda cidade tem animal abandonado, umas muito mais do que outras. Né? E principalmente, partindo aí do ponto de vista de sanidade e bem-estar dos animais, pelo não desenvolvimento de doenças, né? No caso das fêmeas caninas principalmente, o desenvolvimento de câncer de mama. Né? Então,
para quem não sabe, né, a partir do primeiro, do segundo cio da cadela, aumenta-se em 10% a cada cio a chance dela desenvolver o câncer de mama, né, que é um câncer que pode ser maligno, metastático, que vai se distribuir rapidamente pelo organismo e vai levar o animal a óbito. Então, se você já viu aquele animalzinho que tem ali, né, aquela bola, aquele limão embaixo ali na região dos tetos, né, é possivelmente ali um câncer de mama e que poderia muito bem ser evitado caso esse animal fosse castrado. Então, se esse animal não faz parte de um canil, né, devidamente legalizado, se você não tem intenção de, como a gente diz na veterinária, né, de fazer barriga com esse animal para tirar ninhadas, ou então se você não tem intenção de deixar essa cadela cruzar com um cachorro, né, então faça a castração o mais cedo possível. Eu tenho uma pitbull em casa que a gente castrou ela com 6 meses. Então, os cornos uterinos eram bem fininhos, né? Antes ali um pouquinho do primeiro cio. Então, foi excelente, porque a gente desenvolveu um animal ali que, por conta desse tipo de doença, a gente tem certeza que ela não vai padecer, não vai sofrer, né? E partindo para o lado da saúde pública, falando em saúde pública, a conta é lógica, né? Quanto menos animais nascendo, menos animais irão para a rua. Essa é a conta. Não tem mais o que a gente falar em relação a isso, porque se você evitar que aquela cadela que fosse parir uma ninhada de outras 8, 10 fêmeas, evita que ela faça isso, então você está evitando que novos animais, novas fêmeas se proliferem e que emprenhem e que engravidem e que vão, né, produzir novos animais que muito possivelmente estarão também em condição de rua, em condição de, né, abandono, animal não domiciliado. Então essa é a intenção aí da castração, é um controle populacional de fato, né, e impactando diretamente na saúde pública. A gente fala muito, né, da transmissão das doenças, e quando a gente fala nisso é importante lembrarmos das zoonoses, das doenças que vão afetar os seres humanos diretamente. A gente sempre lembra de raiva, mas nós temos a leishmaniose, nós temos a esporotricose, nos gatos no caso. E temos N outras doenças que podem ser transmitidas e que tem o cão ou o gato como um reservatório que pode aí levar os seres humanos. E o que eu acho importante é que as pessoas gostam de lutar pela causa, mas muitas não sabem o que fazer, né? Então, perfeito. Essa é uma pergunta, né? Então, eu sei que eu preciso, né, divulgar essa questão relacionada à castração, que esses animais precisam ser castrados, mas o que eu posso fazer, né, enquanto indivíduo em casa? Perfeito. Bom, hoje, para quem nos vê e nos ouve aqui na região de Curitiba e região metropolitana, nós estamos muito bem servidos em relação a esses tipos de projetos. Então nós temos aí algumas políticas públicas que foram implementadas recentemente e que vêm ao encontro aí dessa necessidade, ou seja, políticas públicas que de fato disponibilizam verba, né, para que animais sejam castrados, seja através dos programas de castração, né, que existem em vários municípios aqui na região, quanto agora também com um novo hospital veterinário público. Então, pessoas que, inclusive, já deixando uma dica, né, pessoas que adotam animais têm consultas e todo o aparato veterinário gratuito para o resto da vida desses animais, lá no Hospital Veterinário Público. Tá? Então, existe aí, inclusive, conversando com alguns dirigentes aí, o pessoal envolvido na política, existe a pretensão da construção de mais um hospital, porque a demanda é enorme, né? É grandíssima. Então, o hospital público oferta isso. Então, se você tem um animal que você adotou ele, então você tem essa condição de ter atendimento veterinário gratuito de forma aí até o resto da vidinha desse animal. Então, isso é importantíssimo. Infelizmente, essa não é a realidade de uma cidade ali de 10, 15 mil habitantes no interior do estado, no interior do Brasil, no Nordeste, que é onde acabam aparecendo os principais... os principais dados negativos nesse sentido, né? Então, infelizmente, não tem o que a gente fazer muito. A gente depende do poder público, né? E são cidades que, se a gente for parar para pensar, se duvidar, tem mais animais errantes do que população de pessoas. Perfeitamente. Né? A quantidade, se for pontuar ali, eu tenho muito mais animais na rua do que gente. Exatamente. Uma realidade, por exemplo, que a gente nunca imaginaria, mas o que é para nós aqui em cães e gatos, no Nordeste é em asininos.
Então existem asininos soltos pelas ruas, que não tem proprietário, não tem dono, né? E assim como um cão e um gato, eles também são reservatórios de algumas principais zoonoses. Uma delas, o mormo, né? Que assim como a raiva tem uma alta letalidade. 95% da população que adquire mormo vem a óbito. Né? Então, veja, por ser um país continental, as realidades também são muito diferentes. Perfeito. E eu vejo assim, a gente já tratou bastante disso aqui nos nossos programas, né? Desde que nós começamos a fazer os programas aqui do Por Dentro da Pós na área de saúde, a gente bate muito nessa tecla. A gente fala muito de saúde única e a gente fala muito de educação em saúde, né? A importância disso justamente nesse tema, né? Eu garanto que tem muitas pessoas, né, que nessas regiões que sequer conhecem a doença. Exato. Ou as consequências, ou como se adquire uma doença como essa. Eu preciso que o animal me morda, eu preciso ter contato com secreção do animal, o animal vai ter uma ferida, se eu tocar eu pego, como que pega, né, determinadas zoonoses. E isso tudo faz parte dessa questão da educação em saúde, também ter essa organização para que a gente tenha esse tipo de informação chegando realmente à população. E aqui eu vou puxar a sardinha aqui para o nosso lado e dizer para você, nosso telespectador, quem tiver interesse, uma das maiores fontes que nós temos de informação é a página do Ministério da Saúde. Se você entra na página do Ministério da Saúde e coloca lá qualquer doença, vai aparecer a prevenção, vai aparecer como é feita a transmissão, se tem tratamento ou não tem. Todas essas informações, e eles costumam colocar numa linguagem muito, muito acessível, porque é uma informação pública justamente para que todo mundo tenha acesso. Então, é muito importante que vocês se aproximem desse tipo de informação, para que a gente, inclusive, se torne um importante veículo de informações boas, de qualidade para outras pessoas, para que a gente saiba explicar para outras pessoas essa importância. Então, às vezes, você está ali no teu bairro, você passa sempre na frente da casa de uma senhorinha que tem lá 4, 5 cães soltos, todo embolado, todo sujo no quintal, porque ela não tem condição, às vezes, mais de cuidar e tal. Mas você pode, de repente, ser alguém que aborde, que explique, que diga, a senhora sabia que tem um serviço público, tem um local que a senhora pode procurar. Tem pessoas que não vão ser muito abertas, né? Então, o não você já tem. Mas existem pessoas que vão estar abertas a receber esse tipo de informação. Então, se informe com informações de qualidade para que você também possa repassar isso adiante. Eu acho que é muito importante que cada cidadão entenda que ele pode ser um veículo de educação em saúde. Não é só profissional da saúde que faz educação em saúde. Perfeito. E aproveitando o gancho, muito bem lembrado sobre a página do Ministério, também o CFMV, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, traz muita informação a respeito de saúde única. E isso, né, vem congregar aí com toda a parte da saúde humana e saúde ambiental. E como o professor William disse, né, a medicina veterinária é uma das grandes molas propulsoras da saúde única. E lá no site do Conselho tem muita coisa bacana a respeito das zoonoses, dessas doenças que vão acabar afetando também os seres humanos. Bacana. Professor Marivaldo, uma última pergunta aí para auxiliar os nossos telespectadores. Existe alguma contraindicação para castração? Né? Ou um cuidado após essa castração? Fiz a castração do animal, quais os cuidados enquanto tutor eu devo ter? Perfeito. Bom, a castração, assim como outras cirurgias, ela precisa ali dos exames pré-operatórios. Então, o animal que não se enquadrar num procedimento anestésico, ele não pode fazer, então, a cirurgia. Mas ela é uma das cirurgias mais simples que existe, tanto para o macho quanto para a fêmea. Eventualmente, podem acontecer problemas como, por exemplo, animais geriatras. Então, se for uma fêmea um pouco mais velha, isso pode impactar aí na recuperação anestésica.
Então, sempre a gente fala muito mais puxado para anestesia do que pela cirurgia em si, porque a cirurgia, de fato, ela é bem... não tem complicações, exatamente. O pós-operatório, assim como qualquer outra, né, os cuidados com a parte dos pontos que são dados, as suturas e... Perdão. Imagine. E ainda as medicações, principalmente ali antibióticos e anti-inflamatórios. Perfeito. É uma atenção, né, que você, enquanto tutor, tem que ter. Né? Você leva o animal para castrar, ou enquanto cuidador ali, com um lar temporário, você sabe que você vai ter que ter esses cuidados, né, que são extremamente importantes. Assim como nós, enquanto humanos, temos que ter cuidados pós-cirúrgicos, o animal também precisa desse cuidado, dessa atenção especial. Né? Voltando um pouquinho, quando o professor Marivaldo, a professora Ana Paula estava falando sobre a questão de cidadania, né, é importante, né, que cada indivíduo que está aí nos assistindo, nos ouvindo, né, transmita essas informações, principalmente uma conscientização com relação ao abandono desses animais. Né? Então, quando eu abandono um animal, eu gero impacto numa cadeia quase que imensurável. Né? Eu estou deixando a minha responsabilidade à mercê do outro. Então, quando eu abandono esse animal, é como se eu estivesse jogando essa responsabilidade para um outro, porque uma outra pessoa vai ter que assumir a responsabilidade que eu estou deixando assim, em cima daquele animal. Então, outra pessoa vai gastar com ração, outra pessoa vai gastar com medicamento, com o veterinário, enfim, com todo o cuidado que a priori era meu. Né? Então, eu estou deixando de lado isso. E isso é uma questão a ser repensada. Né? Então, o que me levou a fazer isso com esse animal? O porquê que eu estou fazendo isso? Né? Então, é muito importante que a gente pare um pouquinho para pensar e interiorize isso. Né? Essa nossa responsabilidade enquanto indivíduo. E o mais importante, né? Hoje em dia a gente tem o celular como se fosse um membro a mais do nosso corpo. Se você viu alguém abandonar, viu alguém, né, com intenção de abandono, porque às vezes é bem perceptível, né? Você vê o carro passando na roda da tua casa 1, 2 vezes, 3 vezes, porque as pessoas que fazem isso, elas não são bobas, né? Às vezes ela já vai com o negócio premeditado, né? Eu vou deixar na frente daquela residência, porque é uma casa bem grande, as pessoas vão ter condições de cuidar. Então é aqui que eu vou largar esse animal. Ou eu né? vou deixar na frente, que é um dos problemas que a gente tem terríveis na frente de um estabelecimento veterinário. Exatamente. Que é uma coisa muito comum. Então, você viu, percebeu, gente, pega o celular e filma. Filma a cara do indivíduo, fotografe a placa do carro, a placa da moto. Hoje em dia, igual o professor Marivaldo falou, a gente tem políticas públicas para isso, tem um monte de delegado que defende essa causa de proteção animal. Gente, bota a boca no trombone, né? Vamos expor esse indivíduo, olha, fulano aqui, ó, placa do carro tal, abandonou o animal em tal lugar, em tal rua, o animal está em tal condição, para que a gente vai cobre desse indivíduo a responsabilidade dele em cima desse animal que ele abandonou. Exatamente. Nós temos um grupo de vizinho no bairro onde eu moro, no Boa Vista, e lá eles têm um vereador representante. Eles denunciam para o vereador. E o vereador vai e faz o serviço de fiscalização. E aí repassa ao poder policial e eles vão atrás. E aí o pessoal se une, as casas que têm câmera vão cedendo as imagens até encontrar o indivíduo. Então, união, né? Não, união. Literalmente, união faz a força. E falando de união, justamente, nós estamos aqui trazendo esse assunto, falando de saúde animal, mas sempre com esse viés. Lembrando que nós não podemos mais dissociar, não é só um conceito. Uma saúde ou saúde única. Não é só um conceito. É uma realidade. Então, as pessoas não estão falando sobre isso só porque é bonito, só porque é um conceito novo, só porque, vamos nos unir. É porque realmente tudo que acontece no meio ambiente afeta a saúde animal e afeta a saúde humana. E vice-versa. Então, as ações antropogênicas, então, quando o ser humano vai lá e tem uma determinada ação contra ou a parte ambiental ou contra a saúde animal, isso reflete diretamente na saúde humana. E a gente tem que pensar nisso. Então, mesmo que você seja uma pessoa muito, muito, muito egoísta, pense em si.
né? Pense na sua saúde, Sim. na saúde humana. E lembre-se que o tipo de atitude que nós tomamos frente à saúde animal, frente aos cuidados com os animais, com produtos de origem animal e assim por diante, refletem diretamente na saúde humana. Então, pensando nisso, é que a gente ressalta essa questão da cidadania, da gente tentar criar uma sociedade melhor para que todos nós possamos viver em harmonia. Perfeito, isso mesmo. Estamos chegando para o final do no nosso final programa. do O nosso papo vai indo, e se deixar a gente vai longe. Professor Marivaldo, mais alguma questão que o professor queira deixar aí de orientação para os nossos telespectadores? Olha, novamente agradeço a oportunidade da gente poder falar sobre saúde única e, né, deixo sempre o chamamento aí pela educação de fato, né? Principalmente para quem não tinha ouvido falar em saúde única, que passe a conhecer, que passe a adotá-la também na vida sua, dos seus filhos, da sua família. Converse a respeito de saúde única na sua comunidade. Acho que isso é importante, né? E está cada vez mais em voga, está cada vez mais em alta. E a gente não tem como escapar disso. É uma saúde, né? A saúde única precisa estar aí na nossa conversa cotidiana. Então é isso, né? E agradeço mais uma vez a oportunidade. E peço desculpas aí pela falta de voz, já bem no finalzinho da entrevista. Professor, quiser divulgar a nossa clínica? Perfeito. Fica à vontade. Bom, em breve, né, nós teremos aí a abertura ao público dos serviços de medicina veterinária, né, na nossa clínica escola, que, como os professores disseram, né, a Uninter possui o curso de graduação e agora, obrigatoriamente, nós precisamos também ofertar à comunidade, externar à comunidade os nossos serviços. Então, com isso, nós praticaremos extensão junto à clínica, né, e essa clínica terá funcionamento aberto ao público, mas também servirá para as nossas aulas práticas, para o aprendizado dos alunos. Então, com muita alegria, né? Quero voltar aqui um dia já com a clínica inaugurada para trazer as novidades, os serviços e a gente conversar um pouco mais a respeito também. Maravilha. Né? E em breve também, né, dando spoiler aqui, junto com outros 2 colegas veterinários. Né? Bem isso. Bem isso. Professora Ana Paula. Então, pessoal, eu queria agradecer muito a presença do professor Marivaldo, sempre nosso parceiro aqui, a gente sempre que convida, ele vem, ele gosta de vir aqui participar, falar da expertise que ele tem para trazer para nós. Agradecer ao meu companheiro de sempre, professor William Salles, né, meu companheiro de dia a dia na coordenação dos cursos de pós-graduação. Aproveitar para lembrar vocês novamente para acessar o nosso site, uninter.com, e verificar lá os cursos de pós-graduação que nós temos disponíveis, vários deles na área de saúde, e com certeza você vai achar um curso que vai te interessar. No mais, muito obrigada a você que esteve aqui conosco até esse momento, que nos acompanhou. Espero que a gente tenha repassado informações que você considere relevantes e que você vá levar adiante essas informações, praticando, assim como nós aqui, educação em saúde. Um abraço a todos e até o próximo programa.